Vamos aplaudir o Senhor, aleluia! Oh, glórias! Você pode sentar. Eu convido você a abrir a palavra em 1 Samuel capítulo 16. E convido você também a não sair deste clima de busca, deste clima de temor de Deus, desse clima de fome de Deus. O que você vai receber nessa noite será definido, será um resultado melhor da tua fome, da tua sede, do respeito que você tem por Deus, da fome que você tem pelo Senhor. Quem tem fome do Senhor diz amém. Agora nós podemos melhorar essa fome, amém? Podemos deixar que o Senhor aumente essa fome dentro de nós. Vamos lidar com o problema do pecado, rejeitar o pecado, a iniquidade, porque quanto mais a gente santifica, mais a fome aumenta pelo Senhor. Quanto mais você acumula pecado sobre você, menos fome você terá de Deus. Essa geração do século 21 tem pouca fome de Deus porque peca muito. Vive o dia inteiro pecando e quer desejar Deus no culto à noite. Você não vai desejar muito de Deus se você está muito cheio de si mesmo, muito cheio de mundo. Quem vive muito tempo bebendo água suja não sabe o valor da água limpa, se acostuma. Então que o Senhor nessa noite nos empurre para mais um degrau que nos aproxima da presença dele, amém? Existem degraus que nos leva para a presença do Senhor. Nós não temos força nenhuma de subir um só degrau. Eu gostaria que os pais pegassem os filhos, mantivessem os filhos pertinho, na cadeira, juntinho aí, para a gente ter o máximo de atenção. Nós não temos nenhuma força de nós mesmos a subir um degrau como esse. A gente peleja, mas não consegue. Mas o próprio Senhor vem atrás de nós, põe a mão forte e nos empurra para subir mais um degrau para perto dele, amém? É por isso que quem não ora sente-se caindo, descendo os degraus. Quando você começa a orar, você sente que está subindo os degraus, que te aproxima da presença do Senhor. Quando você ora, Deus pega na sua mão e puxa. Quando você para de orar, você então perde o auxílio do Senhor. Pedro estava caindo, se afundando no barco. Ele ia se afogar no mar, quando ele tentou andar sobre as águas. E Jesus viu ele afundando e não fez nada, até que ele clamou. Disse: Senhor, estou afundando. Jesus pega na mão dele e puxa. Quando você clama, quando você ora, Jesus pega na sua mão e te puxa para perto dele, para a segurança, amém? Nós precisamos mais do que nunca entender o valor da oração, o valor de estar perto de Deus, o valor de santificar nossas vidas para nos aproximar de Deus. Nos últimos tempos só vai manter-se de pé, só vai estar de pé diante do Filho do Homem quando ele voltar, quem estiver perto de Deus. Então, falo para quem está do seu lado, essa noite Deus vai usar a sua palavra para nos jogar e nos puxar para mais perto dele, amém? Queridos, essa noite eu quero falar sobre os rejeitados por Deus e os escolhidos por Deus. Eu quero falar sobre os rejeitados e os escolhidos. Diga comigo: rejeitados e escolhidos. E já quero antecipar para você que quem decide se vai ser rejeitado ou ser escolhido é você mesmo. Somos nós. E eu vou tomar como base aqui uma experiência que Jessé, a família de Jessé, Davi, profeta Samuel, o rei Saul tem. Em 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 em diante. Me acompanhe, por favor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre
os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo, e sacrificai ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, diga comigo, Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Diga coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém ele disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus filhos, a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. É nós na fita. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Amém? Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Palavra do Senhor. Aleluia. Queridos, esse contexto é um contexto da família de Jessé. Deus havia rejeitado Saul, como você bem percebeu no começo do texto. Deus disse: eu rejeitei Saul. Vá na casa de Jessé, porque eu tenho um dos filhos dele, eu vou ungí-lo como rei de Israel. Jessé vai com todo o medo, porque havia ali um risco de vida, porque Jessé já havia falado para o rei Saul que Deus havia rejeitado e que estaria levantando alguém melhor que ele. E sem sombra de dúvida, Saul já estava com os olhos mirados no profeta Samuel: a quem ele vai ungir rei no meu lugar? Então ele ficou com medo. Senhor, se o rei Saul souber que eu estou indo para ungir um dos filhos de Jessé, ele vai me matar. E Deus então deu direção, ele foi. Os anciãos ficaram com medo, porque Samuel, embora era apenas um profeta nesse momento, Samuel havia sido o juiz de Israel e profeta. Samuel foi aquele que matou o rei, degolou a cabeça do rei, quando o rei Saul rejeitou o rei que havia se levantado contra o povo de Deus. Então Samuel ainda tinha uma credibilidade diante do povo de Israel, porque o povo sabia que Samuel era enviado de Deus. Então quando os anciãos perceberam Samuel chegando, ficaram com medo. O que esse homem vem fazer aqui? E perguntaram imediatamente: é de paz a tua vinda? Ou você vem exterminar a gente? Ou você vem julgar a gente? Ou você vem amaldiçoar a gente? Todo mundo tinha medo naquele tempo dos videntes. Os profetas eram chamados de videntes. Quando um profeta entrava numa aldeia, quando um profeta entrava numa cidade, todo mundo ficava preocupado: será que está vindo uma sentença de Deus para nós? Será que está vindo uma palavra de exortação? Como será que estamos diante de Deus? Por isso que a presença de Samuel trouxe temor para os anciãos. Diferentemente dos tempos de hoje, há poucos profetas, há poucas pessoas que têm palavra de Deus para as pessoas, e a gente entra nos ambientes, e quando alguém diz: entrou um pastor, se alguns não sorrirem aqui: pastor o quê? Entrou um profeta, mas que profeta o quê? Nós estamos precisando urgentemente de um
avivamento, irmãos, onde os homens e mulheres de Deus possam levantar a mão e sentenciar a justiça de Deus e o juízo de Deus diante das situações, para que haja temor do Senhor. Posso ouvir amém? Amém. John Wesley, o grande avivalista do século XVIII, estava almoçando numa casa de uma família de fazendeiros, e deram a ele a oportunidade de dar uma palavra e fazer uma oração antes do almoço. E ele então começou a ministrar uma palavra, e no meio, naquela grande mesa, com muita gente da família, tinha um jovem. Enquanto John Wesley, que não era lá essas coisas, era um homem pequenininho, baixinho, não é? Deus gosta de usar os baixinhos. E ele estava pregando ali naquela mesa, e um jovem começou a falar, e começou a rir, e começou a desdenhar do profeta. E John Wesley falava da palavra de Deus, e o jovem lá ficava desdenhando dele e rindo dele. John Wesley ficou tão irritado naquele momento, que ele disse: veja a mão do Senhor sobre esse moço. Imediatamente ele começou a cair debaixo da mesa. Quando foram olhar, ele estava morto. Nós precisamos que Deus levante avivalistas, homens e mulheres, que tenham ainda a palavra do Senhor e que liberem a palavra. Posso ouvir amém? E para isso acontecer, duas coisas nós devemos tomar como postura. Todos nós, não só eu como pastor, mas todos nós como cristãos, precisamos, primeiro, orar muito, buscar muita presença de Deus, para estar muito perto de Deus. E segundo, nos ambientes onde Deus nos colocar, temos que ser testa de bronze, não aceitar a promiscuidade, não calar nossa boca diante das injustiças, e nos manifestar como homens de Deus, reprovando as obras infrutuosas deste mundo. De vez em quando eu entro numa fila, vou fazer alguma coisa, e aí parece que ou é Deus que permite, ou é o diabo que quer assanhar a coisa, e começa alguém a falar mal do evangelho, falar mal, e aquilo vai acendendo a ira santa dentro de mim. Dificilmente eu consigo sair daquele ambiente sem dar uma palavra, sem exortar, sem dar o meu posicionamento. Quando você está muito perto de Deus, você fica meio chato, você sabia? As pessoas começam a xingar do teu lado, você diz: rapaz, cala a boca, que boca porca, vai limpar tua boca, seu indivíduo. Tenha temor de Deus. Você não aguenta nem as palavrões que as pessoas soltam perto de você. Diferente de muitos crentes que conseguem assentar-se na roda dos escarnecedores, não somente escutam as piadas, mas riem das piadas e ainda contam as piadinhas. Toma vergonha na cara, rapaz. Nós precisamos que Deus volte a levantar homens cheios do Espírito Santo, que sejam temidos, respeitados pelos homens e pelo diabo. Amém? Em 2012, eu já contei isso aqui várias vezes, chegando ali no condomínio dos Países, onde a gente morava, 11 da noite, depois que a gente havia terminado o culto, no domingo à noite, eu cheguei ali perto de casa, tinha mais ou menos umas 15 ou mais pessoas, tinha um carro da polícia, não é? O pisca-alerta ali, e imediatamente quando eu vi aquele movimento, eu senti no meu espírito: isso aqui não é roubo, não foi acidente, não foi briga, isso aqui é espiritual. Deixei minha família em casa e fui lá. E quando eu fui a pé, a turma estava do outro lado da avenida. Quando eu cheguei 11 da noite, pisei o pé na avenida, uma moça que estava sentada lá do outro lado, e algumas pessoas perto, inclusive um crente orando por ela. Quando eu pisei o pé na avenida, a endemoniada gritou de lá: opa, tá vindo um pastor aí, agora ficou bom. Eu disse: ixi, é demônio. Eu corri de volta para casa com medo. Corri não, irmão, fui para cima. Quando eu cheguei lá perto, eu nem perguntei o que era, só fui colocando a mão sobre a cabeça daquela moça e mandei o demônio embora. Ele saiu na mesma hora. Interessante que quando eu cheguei lá, tinha um crente lá: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E o demônio lá deitando e rolando. Aí o demônio saiu. Aí minha esposa me ligou: corre aqui que tem um rato aqui. Acho que o demônio saiu da mulher e entrou lá no rato, lá na minha casa. E era pertinho, eu corri. Quando eu cheguei em casa, tinha gente em cima do sofá com medo, e o rato estava debaixo do sofá. Virei o sofá, corri atrás do rato, peguei, matei e voltei para o ambiente. Quando eu voltei para lá, a mulher estava endemoniada de novo. Acho que o demônio não podia ficar mais no rato, que eu matei, e voltou para a mulher. Só pode. Quando eu cheguei, a mulher estava em cima de uma calçada bem alta, ninguém encostava perto dela, ela estava querendo esganar todo mundo. E quando eu cheguei, já fui ordenando o demônio para sair de novo. E o demônio quis falar: não, deixa eu falar. E começou a dizer. O demônio dizia: ó, ela, eu estou aqui porque ela, transou com o patrão dela.
Ele disse: eu não quero saber o que você vai falar não, demônio, cala tua boca. Expulsei o demônio. Aí o SAMU chegou, o policial chegou para mim e falou: rapaz, ajuda a gente aí, porque a gente não sabe lidar com essas coisas, vamos conosco. Eu disse: vamos. Aí eu entrei dentro do SAMU e fomos para Areolino de Abreu. Quando chegamos lá, e eu aqui, perto da menina, pregando para ela, uma crente desviada do evangelho. A mãe dela ia junto, e ali eu fiquei na recepção, enquanto duas médicas, uma grávida e outra médica, estava atendendo ela. De repente aqui a porta estava entreaberta, eu vi que uma médica saiu correndo, a grávida saiu correndo, e a outra ficou desesperada. Eu entrei de novo, a moça ficou endemoniada, ficou olhando para as médicas e dizia assim: as mulheres ficaram com medo e correram. Expulsei o demônio de novo. E aí 1h30 da manhã já estava tudo acalmado. A mãe levou para casa. Aí os policiais me levaram de volta para casa. Quando chegaram em casa disseram: se acontecer isso de novo, nós podemos vir te buscar aqui? Eu disse: só pode ser de madrugada. Pode vir. Ele disse: é porque a gente não sabe lidar com essas coisas não. Nós precisamos ser homens de Deus para ser solução para o mundo lá fora. Eu posso ouvir amém? Deus quer levantar você. Onde você pisar os pés, os homens podem até criticar você, mas o diabo tem que respeitar você, porque o diabo sabe que você é a luz. Amém? Que Deus levante novamente os profetas, que o mundo tema o Senhor pela presença dos profetas Samuéis. Na época que eu estava em Curimatá, que eu estava subindo para os montes, eu não aguentava, eu pregava. E uma vez eu estava vindo de Avelino Lopes, uma cidade de 64 quilômetros de Curimatá. Quando eu entrei no ônibus, o Espírito Santo começou a queimar o meu coração. Disse: prega, prega, prega. Eu vim até com sono, que eu acordava 3 da manhã para ir para esse trabalho. Aí prega, eu sentei lá no fundo do ônibus, prega. Aí eu levantei no ônibus e disse: olha, todos vocês que estão aqui, eu quero dizer para vocês que Jesus é maravilhoso. E comecei a pregar, e preguei, e preguei, e preguei, e preguei. E o povo ouvindo, até que lá atrás se levantou um homem com os olhos vermelhos e disse: cala a boca que você não alugou ouvidos aqui. Eu disse: tudo bem, já tinha pregado, e com medo também. Sentei. Semana seguinte, eu estava panfletando no Banco do Brasil de Curimatá. Eu entrei ali na parte de fora, depois entrei na parte de dentro. Tinha umas 40 pessoas lá dentro, uma grande fila. O guarda, que é parente da minha esposa, já ficou preocupado me vendo entregando panfleto ali. De repente, quando eu estava na fila entregando panfleto: Jesus te ama, o Senhor tem um plano na sua vida, pregando. Quem estava na fila? O mesmo homem do ônibus. Rapaz, quem lá quer saber desse negócio? Todo pastor é ladrão, cala a boca. Aí, irmão, a ira subiu, uma ira santa. Aí eu lembrei de Paulo. Eu disse: meu amigo, o apóstolo Paulo, uma vez estava pregando o evangelho, e um mágico começou a atrapalhar ele, e ele ordenou, o cara ficou cego. Eu posso orar aqui, tu pode ficar cego aí, cala a tua boca, deixa eu pregar o evangelho. Aí eu me alterei e disse: quem é que não precisa ouvir o evangelho? Quem aqui não precisa do evangelho? Quem aqui não ama Jesus? Quem aqui não quer saber de Deus? Tu não quer não? Tu não quer não? E o povo: quero, claro, um constrangimento. Aí eu alterei mesmo, preguei o evangelho para todo mundo, falei, entreguei e fui-me embora. Umas 3 semanas depois, uma irmã chegou na minha casa, a irmã da igreja, disse: Zezinho, tem um homem acolá que diz que quer um culto na casa dele, mas ele disse que tem que ser você. Só pode ser se for você. Depois vamos, marcamos para uma quarta-feira. Aí nós fomos. Aí ela contou a história. Ele deu um AVC, esse homem deu um AVC, está todo, não estava falando direito. Ele disse que tem que ser você para fazer o culto. Aí eu fui com o meu violãozinho na mão, 3 horas da tarde. Quando eu pisei na porta da casa, que eu fui entrar, quem é que estava lá dentro? O homem. Tinha dado um AVC. Na hora que eu entrei, ele já foi levantando e começou a pedir desculpa, me pedindo perdão, explicando que aquilo que ele fez no ônibus e no Banco do Brasil foi uma loucura. E é claro, eu acredito que ele estava atribuindo o AVC que ele deu à resistência ao evangelho, por ter me envergonhado diante das pessoas publicamente. Aí você já sabe, né? Eu disse: meu irmão, não olha para isso, não, você está perdoado. Aí eu comecei a fazer o culto, eu pulava dessa altura. Aleluia!
Nós precisamos ser profetas de Deus e deixar que o Senhor fale por nós e que o Senhor faça justiça em nosso favor. Mas para isso precisamos estar perto dele e precisamos abrir a nossa boca e declarar a justiça de Deus. Você quer que Deus faça algo por você e você não faz as duas coisas que é importante: ficar perto de Deus e abrir a tua boca para pregar o Evangelho. Eu quero que Deus me use, mas aqui, como José de Arimateia, no máximo você vai ter um cobertor para Jesus. Ele não precisa mais de cobertor hoje, ele não precisa mais de manto hoje. Ele precisa da tua boca aberta, pregando o Evangelho na rua e trancado no quarto, se aproximando dele em oração. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Será que tem crente de avivamento aqui? Aleluia. O profeta Samuel chega nesse contexto e chega nessa família, e então ele diz: Deus vai ungir um dos seus filhos. Quando chega o momento, aparece o primeiro filho mais velho, formoso, lindo, maravilhoso. E o profeta Samuel até se enganou. Ele disse: mas foi fácil demais. Você sabe que foi Samuel que ungiu o rei Saul. A Bíblia diz que o rei Saul era tão alto, era o mais formoso da tribo de Levi, de Benjamim. Estou trocando. E ele era o mais formoso. E a Bíblia deixa claro que quando o rei Saul, quando jovem ainda, estava em pé com toda a multidão, todo mundo dava nos ombros dele. Ele passava. Quando o profeta Samuel olha para Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ele disse: se Deus escolheu o mais bonito, o rei Saul, é esse aqui também, esse aqui tem perfil de rei. Eis aqui o ungido do Senhor. E Deus disse: negativo. Samuel, você está vendo o que está diante dos seus olhos. Eu vejo o coração. Não é esse, tenho rejeitado. E assim rejeitou os 7 filhos. E o menos provável era aquele que Deus tinha. Eu quero dizer para você, nessa noite, que Deus não tem dificuldade nenhuma de rejeitar uma pessoa. Se fosse hoje, essa seleção, essa escolha, vamos aqui, pega uma família, Deus me falou que alguém, Ele vai ungir para alguma coisa aqui. Aí eu, como pastor do século 21, pego a família, passa cada um. Se eu fizesse o que o profeta Samuel fez, apontou e disse assim: ó, não é você. Você tem aparência bonitinha, mas não é você também não. Também não é você. Talvez essas pessoas que ouviram não, pudesse sair aí querendo processar o pastor, pudesse sair aí falando mal do pastor, sair da igreja. Por quê? Porque o pastor me rejeitou. E tivesse que entrar num processo de cura interior, porque eu fui rejeitado. A gente não pode falar uma palavra forte, exortar alguém. A gente não pode hoje dizer para alguém: olha, esse perfil seu é inadequado para o reino. Por causa dessa luta sua, você não pode fazer a obra de Deus. A gente tem que ter todo um cuidado para dizer, porque senão fere as pessoas, e elas vão entrar numa cura interior, e vai sair de igreja em igreja, de ambiente em ambiente, falando mal do pastor, porque o pastor rejeitou, porque o pastor disse que a pessoa era inadequada para a obra. Nós estamos nesse tempo dessa fragilidade, onde as pessoas não aguentam não aguentam ser rejeitadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que igualmente aconteceu ali, ainda hoje, Deus não tem dificuldade nenhuma de olhar para você e dizer: você não está adequado para a minha obra, você não serve para mim, você não serve para fazer aquilo que eu quero, você está inabilitado, você não tem coração para fazer a minha obra, você tem aparência, você tem vestidura de crente, tem aparência de crente, mas eu te rejeito, porque você não serve para mim. Eu quero deixar isso claro para essa igreja. Se um dia Deus tiver que levantar você, saiba que a primeira coisa que Ele vai fazer é sondar o seu coração. Portanto, a partir de hoje, mais do que nunca, guarde o seu coração, trabalhe o seu coração,
Porque se você decidir viver uma vida promíscua, irresponsável, leviana, Deus vai rejeitar você. E Ele não tem dificuldade nenhuma, saiba disso. Deus não tem esse problema que nós temos. Quando eu falo com alguém que a pessoa sai para lá, eu fico preocupado. E agora, que essa pessoa vai pensar de mim? E agora, como é que eu vou ficar na fita? Deus não tem problema com isso, irmão. Deus não depende de você. Deus não depende de mim. Deus é feliz com ou sem você. Deus continua Deus com ou sem você. E se nós quisermos ser felizes, somos nós que temos que buscar um ambiente, gerar um ambiente de aceitação. É Deus que precisa nos aceitar e não nós aceitar Deus. Às vezes a gente fica assim: quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você que tem que perguntar se Jesus te aceita. Hoje mesmo eu estava orando, de Senhor, não me rejeite. Não me rejeite. Não retire de mim o Espírito Santo. Quando Davi pecou, ele foi para Deus e disse: Senhor, não me lanças fora da tua presença. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas fazem biquinho. Se Deus quiser, Ele tem que me tratar assim. Se o pastor me quiser na igreja dele, ele tem que ser um pregadorzinho bonzinho, papapi, parapapá. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: fique nessa enrola e Deus te rejeita. Somos nós que temos que pedir misericórdia para Deus. Somos nós que precisamos avaliar o nosso coração e dizer: Senhor, será que da maneira que eu estou vivendo, o Senhor me aceita na tua presença? E sabe o que é pior? É que muitos Deus está rejeitando e eles não percebem. Estão iludidos achando que Deus está abraçando e Deus está rejeitando. E ela vai saber que ela foi rejeitada por Deus no dia do juízo final, quando não haverá mais chance de arrependimento. Se queremos um avivamento na vida pessoal, precisamos avaliar o nosso coração e saber se ainda estamos na presença de Deus. O apóstolo Paulo disse: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, se é que já não caíste da fé. Você está pensando que você pode viver de qualquer maneira, uma vida leviana, e vir para a igreja e dizer: Deus, se o Senhor quiser é assim, se o Senhor não quiser, você vai para o inferno, meu irmão, desse jeito. Precisamos entender que no ambiente do reino de Deus, no palácio do Deus Altíssimo, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não há negociação. Deus não vai considerar as nossas negociações. Deus não vai considerar quando dissermos: Senhor, em teu nome fizemos isso ou aquilo outro. Ele fará e falará tranquilamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu preciso, como pastor, saber avaliar meu coração e dizer: Senhor, eu não quero me desviar em cima do altar. Eu não quero ser um enganador, enganado e enganar os outros. Ou o Senhor faz de mim um discípulo verdadeiro, então me tira do altar, porque eu não quero levar sobre mim um peso que eu não posso carregar. O apóstolo Paulo se preocupava com isso. Ele dizia: meus irmãos, assim como um atleta busca e se prepara para poder ganhar um tesouro, ganhar um prêmio, um troféu físico, terreno, eu também faço a mesma coisa. Todos os dias eu estou fazendo exercícios espirituais. Eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Se o apóstolo Paulo, que vivia a vida que viveu, que pode dizer: é Cristo que vive em mim, temia ser reprovado, me diga aí, você e eu do século 21. O teu mau caráter, a tua cachaça, os teus vícios, tua vida leviana vai te levar para o abismo. Peça socorro para Deus. Não entre na presença de Deus negociando: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Não! Clame a misericórdia. Peça para Ele te aceitar, para Ele te perdoar, para Ele te limpar e te tornar aceitável aos olhos dEle. No capítulo 44 de Ezequiel, a Bíblia fala do povo de Israel, e especificamente dos levitas e sacerdotes. O povo de Israel se desviou, e como se não bastasse, muitos levitas e sacerdotes se desviaram também. E Deus disse aos levitas, que se desviaram juntamente com o povo de Israel:
e ofereceram holocaustos para os ídolos, eu aceito eles de volta. Eu aceito eles na minha casa. Eles vão fazer o serviço do levita, vão lavar a bacia, vão matar, vão fazer o sacrifício, vão imolar e vão fazer todo o serviço, e eles vão servir a minha casa. Mas como castigo, eles não servirão diante de mim. Eles vão me servir, vão continuar trabalhando, porque esse é o ofício deles. Por isso, meu irmão, que tem gente que quando recebe um chamado para fazer a obra de Deus, para ser pastor, apóstolo, evangelista, você pode até se desviar da fé, Deus aceita você fazendo o trabalho. Tem gente que não entende como é que o cara está na terceira mulher, adulterou, e está fazendo a obra, está pregando e Deus está usando. Deus aceita na obra, Deus aceita fazendo o trabalho na casa, mas Deus não aceita diante da face dele. Trabalha para mim, mas não para mim. Trabalha na minha casa, mas não para mim. Então Deus disse: olha, eles vão continuar trabalhando, mas eu não aceito eles na minha presença. Aí ele disse: aos filhos de Zadok, os sacerdotes que não se desviaram, que não ofereceram sacrifício para os ídolos, os que mantiveram-se de pé diante de mim e não se desviaram, eles sim poderão servir na minha casa e diante de mim. Eu aceito eles no Santo dos Santos, na minha presença. Então deixa eu dizer uma coisa para você: esse altar não protege ninguém, um colete de diácono não protege ninguém, tem uma carteirinha de missionário, de evangelista, não protege ninguém. Tem muita gente fazendo a obra de Deus, fazendo o serviço da casa de Deus, mas há muito tempo não faz mais serviço para Deus. Por quê, pastor? Porque Deus o rejeitou. Porque Deus não tem dificuldade de virar as costas para você. Deus não tem dificuldade nenhuma de olhar para você e dizer: você não serve, eu não te quero. Pastor, você está fazendo o que com essa pregação? Nunca mais vem na igreja. O propósito não é esse. O propósito é você entender que Deus não é capacho seu, que Deus não é parceiro seu, que Deus não é qualquer coisa. Você precisa temer a Deus e buscar um ambiente de aceitação. E que não é uma igreja bonitinha de um pastor que prega pesado, ou de um louvor bonito que vai transformar a sua vida. Você tem que ir para Deus, senão você está nas quatro paredes, mas está longe de Deus. Não vai adiantar naquele último dia do juízo você dizer: Senhor, se o Senhor conta bem, eu fui mais de 500 cultos na igreja Avivamento Cristão, e Ele vai dizer para você: você entrava nas quatro paredes e saía, mas você nunca entrou no meu coração. Deus rejeita as pessoas, irmãos. Deus rejeita a gente. Um grande avivalista da atualidade estava pregando num grande congresso, e eu tremi nas bases quando eu ouvi isso. E disse que tinha uma pessoa sentada na frente, um homem que ele conheceu, que foi um grande evangelista, pregador do evangelho. Inclusive o pai desse avivalista era muito fã, chorava com as pregações desse homem. Ele estava lá com a camisa florida, aberta até o peito, e um cordãozão de ouro, sentado lá na frente mastigando chiclete. Quando foi no final, veio alguém e disse para o avivalista: pastor, ora aqui por esse meu amigo. Ele deu uma caída, deu uma vacilada e tudo, mas ora aqui por ele, para Deus levantar ele de volta. Ele disse: tudo bem, vou orar. Quando ele colocou a mão nas costas do homem, Deus falou assim: não ore por ele. Ele tirou a mão. Ele disse que quase que queimou a mão dele. Ele disse: Senhor, por quê? Não ore por ele. Ele foi orar de novo, e o Senhor disse: não ore por ele. Ele tirou a mão de novo. Disse: por quê, Senhor? E Deus falou: porque eu o rejeitei. Irmãos, isso é muito forte. Talvez você esteja com dificuldade de acreditar nisso por causa da bendita palavra graça. Estamos na graça, Deus aceita todo mundo. Aceita não. Deus não aceita não. Não aceita. Assim como você não aceita um bandido entrar na tua casa, e você sabendo que é bandido, ele dormir na sua casa, com seus filhos dentro de casa, você não aceita ele entrar no teu ambiente, se você sabe que ele anda matando, que ele anda roubando, estuprando os filhos. Tem muita gente que Deus não aceita com essa mesma natureza, com o mesmo repúdio.
Aí o avivalista disse que simplesmente, deixa abençoe, e saiu fora, porque ele não ia se compactuar com o pecado do outro. Deus rejeita as pessoas, irmãos. Desde o início você vai ver isso. Caim oferece uma oferta para Deus, e Deus deu as costas. Caim ficou de biquinho, matou o irmão Abel, e Deus falou para ele: rapaz, se você tivesse oferecido a oferta bem, não teria sido aceita? Significa que Deus rejeitou a oferta de Caim. A geração de Noé, a Bíblia diz que Deus rejeitou, mandou um dilúvio, matou todo mundo. Nimrod estava construindo uma torre para chegar no céu. Deus rejeitou, quebrou a torre, matou Nimrod e confundiu a língua das pessoas. Deus rejeita. Esaú, que vendeu o direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilha, Deus o rejeitou. Quando Esaú chega para o pai Isaac e diz: pai, não haveria, chorando, será que não haveria pelo menos uma bênção para mim? Isaac sentiu que havia secado a bênção, não havia mais restado uma bênção para Esaú, e disse: filho, não tem mais bênção para você. Eu vou te mostrar um texto em Hebreus, capítulo 12. Olha o que a Bíblia fala de Esaú, que Deus rejeitou. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 16, diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi o quê? Foi o quê, irmãos? Foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. O cara chorou. Tem coisa que você faz e te prepare. Ei, plantar é uma escolha, colher é uma obrigação. Se você planta, o que você planta você vai colher, queira ou não. Decida o que você vai plantar. E se a tua plantação tende uma colheita de rejeição de Deus, você está morto, você está frito. Cuidado com o pecado que você volta e meia volta a praticar, sabendo que é errado, e você já faz com aquele pensamento: depois eu peço perdão para Deus. Cuidado, porque em 1 Tessalonicenses a Bíblia diz que porque as pessoas rejeitaram a verdade de Deus, o Senhor liberou o espírito do erro, da mentira. Pastor, isso no Novo Testamento. Pessoas que vão querer olhar para Deus e dizer: Senhor, e aí, brother, você não tem lugar para mim aí não? E Deus vai rejeitar, liberando o espírito da mentira para eles, e vão estar prontos para receber o anticristo. Então eu vejo no Velho Testamento Deus rejeitando pessoas, e eu vejo no Novo Testamento Deus dizendo não para as pessoas. O texto que eu já citei, Mateus 7:21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que significa isso? Rejeição. O próprio Jesus, que morreu por nós na cruz, vai olhar para algumas pessoas e dizer assim: ó, você não serve para mim. Quando chegamos no capítulo 22 de Mateus, Jesus vai contar a parábola de um rei que fez um casamento do filho e mandou chamar seus amigos. E a Bíblia diz que quando o servo foi chamar os amigos deram desculpas e não vieram, rejeitaram. Aí ele mandou outro servo, ultrajaram esse servo e alguns mataram. E o rei disse: sabe o que? Eles não merecem. Mandou um castigo, mandou fogo, matou todo mundo. Aí ele disse para os servos: vão nos becos e valados, chama todo mundo, os endividados, aleijados, mancos, coxos, traz todo mundo para cá. E aí encheu a casa de gente. As pessoas aceitaram o convite do rei e entraram. Só que quando estava no momento da festa, a Bíblia diz que o rei, passando no meio do povo, vê um homem que não estava com vestes nupciais. E ele pergunta: amigo, como é que você entrou aqui? Tire ele daqui, lança para as trevas exteriores. Preste atenção, isso é uma figura do que vai acontecer nos últimos tempos, no último dia.
Porque o Senhor hoje está convidando as pessoas. Nem todo mundo recebe, vai ser queimado. Os que rejeitam Jesus serão queimados. Moisés profetizou a respeito de Jesus, dizendo: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. A alma que o rejeitar, a alma que o não obedecer, essa morrerá. Quem rejeita Jesus já está condenado. E aí o que acontece? Todas aquelas pessoas que foram convidadas para a festa, elas passaram por um processo de preparação. Elas se vestiram com roupas nupciais, roupas de festa de casamento. O que a Bíblia diz no capítulo 5 de Efésios? Lá está dizendo que Jesus está preparando a noiva, a igreja, como noiva ataviada, com vestido sem mácula. Então aqueles aleijados, aqueles mancos, endividados, representam a igreja ataviada, vestida de noiva. Aí o rei passa lá e vê um homem que não está vestido de vestes nupciais. Ele manda queimar, ele rejeita, significando dizer que ou você vai estar com as vestes nupciais, ou você não entra na festa. Tem muita gente que brinca de crente. Não, está tudo bem, eu estou indo para a igreja, tá bem, não está bem coisa nenhuma. Você precisa certificar-se de que Deus está aceitando você na presença dEle, de que o seu coração está rendido, de que o seu coração está transformado. Eu posso ouvir um amém? Jesus fala que as 5 virgens prudentes vazias não estarão preparadas, e o noivo vai chegar e elas vão estar ainda se preparando. Não tem veste nupcial, não entra. Aí elas voltam, batem na porta e dizem: Senhor, somos nós. Ele vai dizer: não vos conheço. Para que serve o arrependimento? Para que serve a vida com Deus aqui na terra? Serve para nós nos arrependermos, nos santificarmos e vestirmos as vestes brancas de Apocalipse capítulo 3 versículo 18. Aconselho-te que de mim tome vestes resplandecentes para cobrir tua vergonhosa nudez. E o texto de Mateus 22 termina dizendo: lança ele para as trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dos muitos que Deus está chamando hoje, saiba que a maioria será rejeitada. O Senhor não vai ter dificuldade. No capítulo 25 de Mateus, Jesus vai contar que há uma parábola do reino de Deus que Ele vai dizer que é semelhante. Quando chegar o último dia, o Senhor vai juntar as nações e vai começar a separar as pessoas umas das outras, como se separa os bodes das ovelhas. Os bodes Ele vai colocar à esquerda, as ovelhas Ele vai colocar à direita. Não é uma parábola, Ele está falando do que realmente vai acontecer. E quando Ele disser para as ovelhas, dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me visitar. E os justos vão perguntar: Senhor, quando fizemos isso? Ele vai dizer: quando você fez isso a um dos meus pequeninos, a mim me fizeram. E vai chegar para os bodes: e afastai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava preso, não foste me visitar. Senhor, quando é que não fizemos isso? Quando não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não fizeram. Aqui Jesus não está ensinando que a salvação é por obras. Não, Ele está sinalizando, dizendo que quem é salvo e escolhido de verdade, é natural que ele vivencie a vida que Jesus viveu, ajudando as pessoas, amando as pessoas, visitando os pobres, liberando uma palavra, atendendo o necessitado. É natural para a vida de quem é salvo. As boas obras não salvam, mas sinalizam quem é salvo. Amém? Mas o fato é que o Senhor vai dizer para aqueles que são semelhantes aos bodes: apartai-vos para o fogo eterno. Pastor, eu tenho dificuldade de acreditar que um Deus que ama tanto possa dizer isso para alguém. Você poderia ficar admirado. É da humanidade, é de você e eu, muitos de nós, que fomos tão amados por Deus e damos as costas para o Senhor. Fomos tão amados por Deus e fazemos coisas que não agradam o coração de Deus. Isso deveria ser causa de admiração.
e não de um Deus justo, que não aceita a contaminação entrar no céu, rejeitar os pecadores e ímpios. Eu vou mostrar para você o que acontece em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, você vai ver o que o Senhor faz aqui no capítulo 20 de Apocalipse. O versículo 11 em diante diz assim: e vi um grande trono branco que estava sentado, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo o quê? As suas obras. E deu mal os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem serão as pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo, igreja? Serão as pessoas rejeitadas por Deus. Quando nós convidamos alguém para entregar a vida para Jesus, e fazemos aquela oração pedindo para Jesus escrever o nome delas no livro da vida, essa é uma verdade espiritual. Saiba disso. Essa é uma realidade espiritual. Aqui você vai saber o quanto isso foi verdade, quando você perceber que as pessoas que não tinham o nome escrito no livro da vida serão lançadas no lago de fogo. Se você está aqui nessa noite e não é crente ainda, não entregou a vida para Jesus, você sabe que você não é salvo, corra para o Senhor, porque até que você se arrependa dos seus pecados e entregue a vida para Jesus, você é rejeitado por Deus. Se morrer hoje, vai para o inferno, será um daqueles que não terão o nome escrito no livro da vida. E eu preciso ser honesto com você e dizer que quando eu subo nesse púlpito, pode ser a última vez que eu prego na minha vida, e eu não quero levar o sangue de ninguém nas minhas mãos. Se você sair por aquela porta e não se arrepender dos seus pecados, não será porque eu não falei a verdade. Deus rejeita as pessoas? Ele rejeita as pessoas. No capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8 diz assim: mas quanto aos covardes, na tradução atualizada fala tímidos, mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, viu? Você que vive como se fosse casado junto com alguém, não é casado, está na fornicação, namora namoro escandaloso, pratica sexo fora do casamento, fornicador. Sabe qual é o destino de você? Lago de fogo. Vou voltar a ler. Mas quanto aos covardes, tímidos, aqueles que não querem expor a sua face, não querem declarar que são crentes, não querem declarar que seguem a Jesus, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que é isso? É Deus rejeitando a quem hoje não se arrepende. Quando chegamos no capítulo 22, versículo 14, versículo 13, Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam as suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Outra tradução fala: bem-aventurados que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Vai ter uma leva de pessoas, inclusive com um número maior dos que são salvos. Jesus falou que a porta larga, todo mundo entra por ela, a porta estreita, poucas pessoas entram por ela. Eu vou dizer uma coisa para você: o desafio seu e meu é não somente participar de uma igreja, mas certificarmos de que de fato somos escolhidos do Senhor. Quem passa a vida inteira na igreja e não tem o nome escrito no livro da vida, e vai ser rejeitado por Deus no final, perdeu duas bênçãos. Perdeu a vida com Deus na terra e perdeu a vida com Deus no céu.
E além de não ter vivido uma vida feliz na terra, porque a pessoa que vive na igreja tentando servir a Deus, mas não se entrega totalmente, ele nem é feliz com Deus, nem é feliz sem Deus. Ele vai para o mundo, pratica o pecado, vem a angústia. Vem para a igreja, também não se sente totalmente feliz, porque se sente rejeitado por Deus, se sente naquele constrangimento, passa a vida inteira perdendo a vida, e ainda vai para o inferno. É por isso que Jesus falou: é melhor se fosse frio ou quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você precisa decidir quem você será a partir de hoje. Ou você vai ser quente, ou vai ser frio. Ou você vai amar o Senhor, se entregar totalmente, ou volta para o mundo. Porque se você ficar morno, Jesus vai te vomitar da boca. Pastor, mas se eu sair totalmente para a igreja, para o mundo, será que é mais vantagem? Pelo menos você vai perceber o quanto no mundo é uma vida de cão, o quanto o diabo vai te salopar. Aí sim, você vai apanhar e vai voltar para a igreja convertido de verdade. Ao invés de ficar com essa vergonhice dentro da igreja, um pé na igreja, outro no mundo. Te converte! Hoje eu estou com o espírito da profecia. Eu não estou brincando. Eu posso ser a última vez que eu pregue hoje. Tu tem que ouvir o que Deus está mandando nesse lugar. Eu vou pegar no teu colarinho, vou te sacudir, vou arrancar os demônios da tua mente. Tu vai ter que se converter hoje, em nome de Jesus. Eu vou terminar a pregação, mas deixa eu voltar aqui para o contexto de 1 Samuel 16. O texto começa dizendo: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Eita, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem dia que eu estou com pena de gente, mas hoje, especialmente hoje, eu não estou com dó de você. Eu quero matar você hoje. Eu quero pegar a tua velha natureza, arrancar pelo chifre, esfolar no asfalto, e tu vai ter que sair daqui uma nova natureza, em nome de Jesus. Porque Deus disse para Samuel: por que tu fica com dó de Saul? Saul não quer saber de mim, e você fica com dó dele? Quem se compactua com as pessoas no erro, se levanta contra Deus. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se Deus colocou alguém do teu lado, e essa pessoa vive no pecado, e você fica dizendo: não, mas é assim mesmo, mas é assim mesmo, o tempo vai passar. Não, se Deus colocou você do lado dela, aponta o dedo no nariz dela e diga: te converta, saia do pecado. Porque se você se fizer uma com essa pessoa, e se você começar a nutrir a amizade, ela no erro dela, e você não falando a verdade, você também carrega o peso do pecado dela. Em Romanos capítulo 1, versículo 32, referindo-se aos homossexuais, as lésbicas, homens que decidiram viver com homem, mulher com mulher, a Bíblia termina dizendo, versículo, estão atrás aí? Romanos 1, 32. Por isso, é Romanos 1, 32. Preste atenção. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Ei, se você olhar para o texto atrás, você vai perceber que o texto está falando de homossexuais e lésbicas. Se alguém quiser falar contra o pastor e quiser colocar o pastor dentro da cadeia, vai colocar junto com a Bíblia. Queima o pastor e queima a Bíblia junto. Porque é a Bíblia que está falando. Fica lá, filho. Está dizendo que quem vive na prática da homossexualidade é digno de quê? Quem vai matar? É Deus. Se você é homossexual, é lésbica, a palavra para você é: se arrependa. Assim como o mentiroso tem que se arrepender, o adulto tem que se arrepender, qualquer um tem que se arrepender. Se arrependa. Pastor, mas é questão de natureza, eu não me mudo. Tu vai morrer se arrependendo.
Se arrependa, busque o Senhor, Ele vai curar você, Ele vai libertar você, Ele vai sarar você, e vai tirar esse pecado de você, assim como Ele tira qualquer outro pecado. Posso ouvir amém? Porque caso contrário, Deus vai te matar. E a morte que a Bíblia se refere, não é morte apenas morte física, é morte de lago de fogo, que é a segunda morte. E são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Era isso que eu queria dizer para você. Você não é homossexual, mas fica andando e não, está tudo bem, é questão de natureza. Você também é digno de morte. Se posicione. Você não vai ser homofóbico, você não vai brigar com ninguém, não vai tirar as pessoas do ambiente, mas você vai se posicionar dizendo: é pecado. Assim como se tua amiga estiver traindo o marido, você vai ter que dizer para ela: é pecado, larga isso. Porque tem gente que faz, sabe o que? Ela é ombro de confissão do erro de quem não quer mudar. A amiga chega: deixa eu dizer para você mais uma vez, olha, eu fui fraca de novo, eu traí meu marido de novo. Você, oh, mas que coisa, que fraqueza. Ou você muda essa pessoa ou sai de perto dela. A Bíblia diz, sabe o que? Que se o teu irmão, dizendo-se irmão, é fornicador, maldizente, murmurador, viciado, e ele não muda, tira ele da tua comunhão. Ou tu influencia ele para o evangelho, ou ele te leva para o pecado. Se você continuar com ele, você é culpado de morte da mesma maneira. Por isso que nós não concordamos. Crente que é crente não vai para os bares. Ah, mas não vou beber. Se tu está lá no ambiente dele, tu é digno de morte também. Ou tu está lá pregando o evangelho, ou sai de lá. Não, eu vou fazer uma viagem com os meus amigos lá na Argentina. Eles vão pescar, aí cada um pega 3 mulheres, fica lá traindo as esposas, e tu fica de bocuda aqui. Não vai essa viagem, porque é pecado. Você curte juntamente com eles, eles veem que você está curtindo, e eles percebem que você está junto com eles. Igualmente, quando uma pessoa rouba e você está junto dela, você não roubou, mas estava junto, você também é autuado. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu irmão, e Jesus, pastor, que entrava no meio das prostitutas, dos prostitutos, dos publicanos, Jesus entrava para pregar o evangelho, Jesus entrava para falar da palavra. Você não vê Jesus rindo das piadas de ninguém, nem convivendo com as pessoas. Aonde ele estava, todo mundo parava o que estava fazendo para ouvi-lo. Pastor, a Bíblia diz que fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Essa fraqueza vai te levar para o inferno. Bora fingir de fraco. Chega para alguém que está viciado nas drogas e diz: rapaz, eu também sou fraco. E vai fumar juntamente com ele, achando que com isso tu vai ganhar alguém para Jesus, ou vai libertar alguém. Tu vai morrer, o diabo vai te laçar também. Nós precisamos ter uma postura, irmãos, porque ou nós somos um com o mundo e rejeitados por Deus, ou nós damos as costas para o mundo e somos aceitos na presença de Deus. Então Deus diz: não, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Por que Deus rejeitou Saul? Por que Deus rejeitou Saul? E Deus aceitou Davi. Pastor, a Bíblia diz que Davi tinha um coração igual ao coração de Deus. Mas por quê? Davi cometeu pecado pior que Saul. Por quê? Por que Deus rejeita Saul? Quando você chega no capítulo 15, versículo 25, quando o profeta Samuel chegou para Saul e diz: Deus te rejeitou. Aí ele diz: então fique comigo, adore comigo diante do povo, para que o povo continue acreditando que eu sou rei. Ele quis proteger a coroa. Foi diferente. Quando o profeta exortou o rei Saul, ele ficou tentando proteger a coroa. Não, me honra diante do povo, para que o povo continue, senão o povo vai me rejeitar também. Não importa se Deus me rejeitou, eu preciso estar bem na fita diante das pessoas. Essa era a preocupação do rei Saul. Diferente de Davi. Davi cometeu um pecado pior que o rei Saul.
Quando o profeta Natã foi lá e exortou o rei Davi, ao contrário de Saul, que segurou a coroa na cabeça, Davi tirou a coroa da cabeça e diz: eu pequei contra o Senhor. Foi jejuar, tirou as vestes reais, como quem dizia: esse não é momento de estar no palácio, esse não é momento de eu ser rei, esse é o momento de humilhação. Tirou as vestes reais, vestiu roupas de saco e ficou vários dias de jejum, sem comer, sem beber e sem dormir, pedindo perdão a Deus. Essa é a diferença. Davi não era perfeito, mas Davi fazia algo diferente do rei Saul. Então, o versículo 25 do capítulo 5 de 1 Samuel diz assim: agora pois, rogo-te, perdoa o meu pecado. Era o rei Saul pedindo para Samuel: volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Por que Deus rejeitou o rei Saul? Porque Saul primeiro rejeitou a palavra do Senhor. A palavra que você lê, a palavra que você escuta neste lugar, o que você vai fazer em relação a ela vai definir se Deus te aceita ou se Deus te rejeita. Por que aquele homem que entrou na festa nupcial, na festa de casamento, não foi aceito? Por quê? Eu vou te dizer por quê. Todos aqueles que foram convidados entraram no processo de limpeza, de santificação para a festa, vestiram vestes nupciais. Este homem, sem sombra de dúvidas, ele foi um dos convidados e que rejeitou. Ele rejeitou o convite na primeira vez. Só que de última hora, a mãe ou o pai, segura a criança por favor. Só que de última hora, preste atenção, olha aqui para mim. De última hora, parece que ele decidiu ir. Na última hora, ele decidiu ir. Na última hora ele decidiu ir para a festa. Só que quando ele chegou na festa, ele não tinha passado por uma preparação. Ele foi rejeitado. Ele rejeitou o convite quando foi convidado, mas aí tentou chegar de última hora, despreparado. Deus o rejeitou. Tem muita gente que escuta a palavra, tem várias oportunidades e vão dizendo: não, eu não quero, não é meu tempo, esse negócio aí deixa para depois, e vai vivendo uma duplicidade no coração, uma vida dupla. Quando você decidir buscar a Deus, poderá ser que o tempo seja tarde demais. As pessoas que resistem à palavra na cara, que estão dizendo não para a palavra, e você não precisa ser tão mal assim para dizer: não, eu não quero viver essa palavra. É com atitude que você faz isso. O pastor falou, a esposa chega para o marido e diz: rapaz, você não lembra que o pastor pregou? Foi assim: olha, deixa a Bíblia de lado, agora não é hora de Bíblia, agora é hora da gente razão. E vai rejeitando a palavra, vai rejeitando a palavra. Deus vai falando, você vai rejeitando. A carne fala mais forte, pastor. Quando eu estou zangado eu falo poucas e boas mesmo, depois eu me arrependo, mas eu falo mesmo. Quando eu estou diante da tentação, eu não consigo resistir. E aí a palavra de Deus vai na porta e você vai dando as costas para a palavra. Saul rejeitou a palavra de Deus, Deus o rejeitou. Quando Jesus fala no texto de Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ele acrescenta dizendo: somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Eu estou aqui para falar sobre os rejeitados e os escolhidos. Eu precisava crescer bastante no aspecto dos rejeitados, porque tem gente que pensa que Deus não rejeita. Mas em relação aos escolhidos, tem pouco o que falar, porque os escolhidos são aqueles que dão a resposta, diga sim para Deus. São aqueles que realmente correspondem positivamente para Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aquele que obedece. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazem o que vos mando? Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazem o que vos mando? Quem são os escolhidos, pastor? Os escolhidos são aqueles que são rápidos para responder. Os escolhidos são aqueles que correspondem rapidamente. Nós vamos sair por aquela porta daqui a pouco, e eu quero garantir para você que você esteve num ambiente chamado arrependimento.
Esse é um ambiente de arrependimento. Eu não vou chamar você aqui na frente. Eu não quero que a igreja... Não. Eu só quero que você faça uma coisa nessa noite. Tome uma decisão. Se você decidir a partir de hoje corresponder com Deus, Ele vai te aceitar na presença dEle. Se você decidir a partir de hoje continuar uma vida leviana, de qualquer maneira, não importa, Deus vai ter que me entender, vai ter que me considerar. Deus vai dar as costas para você. E Ele não tem dificuldade para fazer isso. Fique de pé, por favor. Por que é importante quando a gente vai orar, ter um momento de louvor? Por que a gente louva a Deus? Por quê? Porque nós precisamos de um ambiente de aceitação. Deus não te aceita de qualquer maneira. Saiba disso, irmão. Creia nisso. Creia. Talvez alguns aqui tenham dificuldade de entender o que eu estou falando. É porque não vivem uma vida de oração. Porque se você vive uma vida de oração, tem costume de orar, você sabe do que eu estou falando. Tem momento que a gente vai entrar na presença de Deus e a gente percebe nitidamente que Deus está dando as costas para a gente. A gente tem momento que vai orar, a gente percebe nitidamente que Deus está dizendo assim: eu não te aceito dessa maneira na minha presença. Eu não te quero. E aí você vai pedindo perdão, vai renunciando coisas, até que você mesmo começa a sentir que Deus se torna aceitável para você. Deus começa a aceitar a tua face diante dEle. Se você acha que Deus é um capacho igual você e eu, uma pessoa comum, que só olha a aparência, você está enganado. Deus olha o teu coração. Deus vê todo o líquido de veneno que há dentro de você. Deus consegue ver todas as maquinações que você tem dentro de você. Os ódios, a raiva, a ira. Deus vê tudo. E tem muita gente que peleja, tenta, fala com Deus, busca e não consegue ter um ambiente de aceitação. O problema não está em Deus. Nunca está em Deus. O problema está em você, está em mim. Isaías 59:1 diz que nem a mão de Deus está encolhida, nem o ouvido tapado para deixar de ouvir. Mas os nossos pecados nos separam dele. Feche seus olhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa igreja, Senhor. Jesus, eu te peço, perdoa essa igreja. Perdoa-me. Perdoa a minha casa. Perdoa cada membro desse ministério. Tira, remova toda a iniquidade. Se até agora não alcançamos ainda um avivamento, não é porque o Senhor não quer derramar, é porque o nosso coração ainda está longe, é porque ainda não estamos vivendo como quem realmente quer avivamento. Se tem alguém aqui, Senhor, que vive uma vida vazia, uma vida de guerras internas, não é porque o Senhor não ama, mas é por causa da própria condição, do próprio estilo de vida. Então quero pedir, perdoa esse ministério, perdoa os pecados dessa igreja, perdoa cada família desta igreja, e começa a gerar, Senhor, um ambiente de aceitação diante de Ti, porque só o Senhor pode fazer isso. Eu queria que você começasse a pedir perdão a Deus por qualquer situação que você sabe que está fora do padrão de Deus. Se coloque diante de Deus agora, olhe para Ele, perceba se Ele te aceita, perceba se o Senhor consegue aceitar a tua face diante dEle agora. Aproveite e peça perdão. Se tem situações de vícios na sua vida, situações de prisão no seu coração,
hábitos, sentimentos desaprovados por Deus, Ele não te aceita na presença dEle. Você precisa pedir perdão. Se você carrega um histórico podre, sujo, Deus não te aceita. Você precisa pedir perdão para isso. Você precisa limpar a tua vida diante do Senhor. Peça perdão para o Senhor agora. Peça perdão para o Senhor. Tenha temor de Deus. O ambiente da presença de Deus não é qualquer ambiente. É ambiente de reverência, de temor. Peça perdão para o Senhor agora. Ele te perdoa. E à medida que Ele vai te perdoando, você vai se sentindo aceito por Ele. Você que não é crente ainda, vai pensando nisso. Será que você vai decidir sair por aquela porta sem entregar a tua vida para Jesus e continuar sendo um rejeitado por Deus? Porque ou você nasce de novo, ou você se entrega totalmente, ou então você não tem o ambiente aberto de Deus para a sua vida. Você pode até dizer que Ele está no teu coração, mas isso não é tudo. Um homem pode chegar e dizer para a mulher: você está no meu coração, estou apaixonado por você, e ela não sentir nada por ele, e ela não ter nada dele. O problema é que muitos de nós temos Deus no coração, mas Deus não nos tem no coração dele. Não basta você ter Deus no coração. Será que Deus tem você no coração dele? Será que você consegue entrar no coração dele? Será que com a vida que você está vivendo, Deus aceita você no coração dele? Ou Ele está protegendo o coração dele e por isso Ele não te aceita? Se queremos avivamento, precisamos clamar por misericórdia e dizer: Deus, me aceita na tua presença. Deus, tira o pecado, tira a iniquidade. Eu não quero ser rejeitado por ti, pelo contrário, atrai-me para a tua presença, Senhor. Atrai-me, atrai-me, atrai-me para a tua presença, atrai-me para a tua presença. Se Deus começar a atrair você pela presença dele, se você de repente começar a vivenciar um momento em que Deus vai te atrair, você vai sentir vontade de orar mais vontade de ler a Bíblia, mais vontade de ir para o quarto, porque é Ele que está te puxando. Então uma oração nobre neste momento seria: Senhor, começa a me atrair, me aceita na tua presença e me chupa, me puxa como imã para perto de ti. Eu não quero vir para a igreja por obrigação, eu quero vir para a igreja por ser atraído por Deus. Eu não quero ir para o quarto orar somente porque sei que é obrigado, mas por me sentir atraído pelo meu Senhor. Significa que Ele me aceita na presença dEle. Quando você entrar no seu ambiente de oração, que perceber que o ambiente não está facilitado, então faça a oração correta. Diga: Senhor, tira tudo que me impede, que me separa de ti. Tira a iniquidade, aceita-me na tua presença, aceita-me perto de ti. Jesus, não me lances fora da tua presença. Senhor, me aceite. Igreja, é tempo de subirmos o nível. É tempo de pularmos para um ambiente mais próximo do Senhor. É tempo de um arrependimento mais profundo. Saia dessa vida superficial que você tem vivido. Saia dessa superficialidade, dessa vida de teoria. Pule para a experiência. Não pare de buscar Deus até pegar a orla do seu manto.